Glória a Deus. Quem está alegre nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem abençoado o nosso país. Deus tem abençoado a nossa baixada. Sabe por que eu me relaciono bem e eu consigo as coisas? Porque eu nunca briguei com político nenhum. Nunca fiz do nosso púlpito palanque de político. Mas como presidente de uma igreja, pastor, como um líder, eu tenho o dever de dar instrução para o povo de Deus, para que nós não façamos coisas erradas. E é isso que eu faço. E Deus tem nos abençoado com isso. Todos os nossos projetos, eles têm ido em frente. São fortes os projetos. Já falei algumas vezes para todos vocês. E nós vamos conseguir. Olhem para mim. Se vocês têm certeza que estão me vendo, eu tenho certeza que todos os projetos que estão no meu coração será uma realidade. E o nome do Senhor será glorificado nesse país. Fora deste país, o nome do Senhor será glorificado. Porque é isso que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Isso é forte, isso é muito abençoado. Eu estive agora em Nova York. Falei para 76 nações. E nesse momento eu falei para 76 nações de Nova York, pastor Jair. Desde Japão, América do Sul em peso, África e outros países. Quando eu falei do desenvolvimento do nosso país, o que estava acontecendo em nosso país, nós lembramos muito bem da grande recessão que veio sobre a face da terra há 2 anos atrás. Quem é que nos estremeceu? Todo mundo ficou preocupado, todo mundo estava em situação difícil. A recessão. Estados Unidos, eu vi lá do lado da GM, americanos dormindo em lonas, porque não tinha aonde dormir mais. Emprego na situação difícil. Mas o presidente Lula baixou os impostos. Quando pensávamos que íamos ser mandados embora, milhares e milhares de brasileiros, Deus dá inteligência ao presidente Lula, baixa os impostos, abre aquela parte branca dos impostos, geladeiras, domésticos, carros. E agora, ao invés das fábricas fecharem, ao invés de mandarem pessoas embora, começa a admitir mais pessoas para trabalhar. O país começa a entrar em desenvolvimento. O que falta hoje é mão de obra, não emprego. Emprego tem demais, mas está faltando mão de obra. Nós temos algumas obras que estão paradas porque está faltando pedreiro. Não tem, pastor Patrick, pedreiro para trabalhar. Está faltando pedreiros para trabalhar. Está faltando profissionais para trabalhar. Então nós louvamos a Deus por o Brasil que nós temos. Quando eu falei para estas nações, como Deus usou Lula, que não é um homem que tem um diploma formado como aquele que lhe antecedeu, mas tem tido a inteligência e a graça de Deus para ministrar o nosso país. Isso mostra a palavra de Deus, que não é um grande teórico, mas é aquele que é cheio do Espírito Santo, que faz a obra do Senhor. Lula não era aquele homem tão formado. Coisa interessante, que quando Lula foi assumir, estava fazendo a sua campanha para o seu primeiro mandato, quando ele ganhou, o dólar disparou e foi lá para cima. Foi uma confusão tremenda. Foi demais o que o dólar subiu. Vocês estão lembrados disso? Subiu demais da conta o dólar. Agora o Lula está saindo e o dólar está humilhado, o dólar está lá embaixo. Nós louvamos a Deus por isso. Um presidente que conseguiu tirar o patamar de um dólar alto, jogar lá embaixo, humilhado, e o Brasil em pleno desenvolvimento para a glória de Deus. Então, como brasileiro, eu fico feliz. Quando eu falei para aquelas 76 nações, eles glorificaram a Deus. Eu vi hoje um pastor do Congo, o pastor estava comigo, viu ele dizendo: eu queria que o presidente do meu país fosse como o presidente do Brasil, para que houvesse um desenvolvimento. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos numa transição agora nesse momento, em um Brasil que deu certo, em um Brasil que Deus abençoou, em um Brasil que quando Lula assumiu eu tinha 26 obras, tinha parado 16 porque não conseguia ir em frente. Com a entrada do Lula, diminuiu todos os impostos. O saco de cimento foi a R$26. Hoje você compra com R$15. E nós estamos construindo. Nunca vi tanta construção em Nova Iguaçu como nós temos visto atualmente agora. Nós estamos preocupados com o grande avanço
do crescimento do município de Nova Iguaçu, porque tem mais de 5.000 apartamentos sendo construídos aqui no centro de Nova Iguaçu, ali no lado do K11. Isso nos preocupa muito porque é um grande desenvolvimento. Então nós louvamos a Deus por tudo isso. Nós vemos, sou nordestino, conheço todo o Nordeste, sou do estado de Sergipe, conheço o sertão do Nordeste, eu vi a situação em que viviam os nordestinos, e eu vejo a situação com que vivem os nordestinos hoje. Eles glorificam a Deus, porque Lula com o Bolsa Família fez um trabalho lindo, maravilhoso. Ajudou aqueles mais carentes, abrindo poços para água e outras estruturas, microempresas e o grande desenvolvimento do nosso país crescendo por todos os lados. Quando eu vejo alguém que vem dizer que não quer um presidente mais desse, o que é que vocês estão querendo então? Misericórdia, que coisa terrível. Eu me lembro muito bem da situação que vivíamos. Íamos lá no mercado e você pegava um pacote de feijão e tinha que pegar rápido. Vocês muitos devem se lembrar muito bem disso. E você, se não pegasse muito rápido, daqui a pouco já estava, é capaz dele colocar o aumento com o pacote de feijão dentro, na sua mão, e aumentar o preço. Hoje nós vivemos em um país com essa liberdade. Era contadas as pessoas que tinham carro em nossas igrejas. Hoje não temos estacionamento para os carros. Deus tem abençoado o nosso país, Deus tem abençoado esta igreja, é a casa própria, Deus tem abençoado poderosamente, é a geladeira, é a televisão, nós temos sido abençoados com isso. Por que mudar numa hora dessa? Há um ditado no Brasil que quando o time está ganhando, não se muda, vamos continuar. Por que mudar? Dilma Rousseff, irmãos, ela é competente sim. Vamos deixar os homens de ser machistas, porque as mulheres também são competentes. Ruth demonstrou, Esther demonstrou, Docas demonstrou, tantas outras mulheres demonstraram. Nós temos tantas mulheres líderes em nosso país que têm feito coisas lindas e maravilhosas. E ela é competente para dar prosseguimento a esse trabalho lindo, maravilhoso que o presidente Lula vem fazendo no nosso país. Ele não pode parar. Eu me sinto orgulhoso hoje, porque eu abri o jornal O Globo quando eu cheguei dos Estados Unidos na segunda-feira, dia 6. E no jornal O Globo do dia 6 já estava o seguinte: os Estados Unidos eram o quarto país de maior investimento que os empresários no mundo investiam. Os Estados Unidos eram o quarto. E não, nós éramos o quarto. Nós éramos o quarto. Não, nós éramos o quinto. E o Brasil passou e atropelou gente. O Brasil passou os Estados Unidos. Primeiro lugar está a China. Segundo lugar está a Índia. Terceiro lugar está o Brasil. Brasil é o terceiro país de maior investimento e credibilidade no mundo dos empresários para trazer investimentos para cá. Eu glorifico a Deus por Lula, por a vida dele, um nordestino, mas que conhece a fome, que sabe o que é a fome, que sabe o que é um pai de família desempregados. A continuidade do Lula é a Dilma Rousseff. Meus queridos irmãos, eu já vou encerrar, mas só quero dizer uma coisa. Alguns tempos atrás, pastor Jarim, nós estávamos tensos aqui, pastor Patrick, porque ia ser colocado na frente das nossas igrejas, ia ser colocado associação. Vocês devem se lembrar muito bem disso. Eu passei noites sem dormir. Como eu vou ver isso na frente da minha igreja, ao invés de ter Igreja Assembleia de Deus,